Olá, hoje quero falar-vos de um tema muito importante, é sobre a Bíblia Sagrada. Este livro, que conforme o nome indica, é um livro sagrado, e sagrado significa separado de todos os outros, porque é um livro que foi escrito por homens santos de Deus, de várias condições sociais e culturas diferentes, mas a Bíblia tem um único autor, que é Deus, por meio do seu Espírito Santo. E ao estudarmos sobre a Bíblia, sobre a sua fidelidade, sobre a sua autenticidade, precisamos começar por definir 4 tópicos, ou 4 divisões nas quais a Bíblia se divide. E essas divisões são autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Vamos entender então o que é que estes termos querem dizer, começando pela autoridade. A Bíblia afirma, de forma consistente, que as suas palavras são do próprio Deus. No Antigo Testamento, expressões como "assim diz o Senhor" deixam claro que não se trata apenas da opinião de um profeta, mas de uma mensagem divina que exige obediência. No Novo Testamento, essa convicção mantém-se. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, e Pedro coloca os escritos apostólicos no mesmo nível das Escrituras antigas, ou seja, do Velho Testamento. Isso significa que rejeitar a Escritura não é apenas discordar de um texto religioso, mas é colocar em causa a autoridade do próprio Deus. Então, como é que nós podemos ter a certeza disso? A própria Bíblia responde dizendo que essa convicção nasce da ação do Espírito Santo no coração do leitor e abre os nossos olhos para reconhecê-la como tal. Temos, além disso, argumentos históricos, coerência interna, ou o impacto da Bíblia ao longo dos séculos, que se revelaram tão importantes e úteis. Mas, no fim, a certeza de que Deus fala através das Escrituras é uma convicção espiritual, pessoal e profunda. É por isso que Jesus diz que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Mas, se a Bíblia é, como é, palavra de Deus, será que nós conseguimos entendê-la? A doutrina da clareza da Escritura, e aqui está a explicação para o segundo termo, clareza da Escritura, responde que sim, que é possível entendê-la. É verdade que algumas passagens são difíceis e exigem estudo, reflexão e muita humildade por parte do homem, não é? No entanto, tudo o que é necessário para conhecer a Deus, receber a salvação e viver como verdadeiro filho de Deus, está apresentado de forma clara. Não há desculpa. Aliás, há um texto bíblico que diz que as coisas reveladas são para nós e aquelas ocultas, que ficaram ocultas, são para Deus. Há outro texto que diz que cada um não saiba mais ou não saiba além daquilo que convém saber. Portanto, a Bíblia foi escrita para pessoas comuns, em linguagem comum e não apenas para especialistas, só um pequeno grupinho que pode interpretá-las. Não. A Bíblia foi escrita para ti e para mim, para cada um que queira chegar-se a ela com um coração humilde, reto e sincero. Os Salmos afirmam que a palavra de Deus ilumina e torna sábios os simples. O que nos lembra que a compreensão bíblica não depende apenas da inteligência. Não. Depende, sobretudo, da disposição do coração, da motivação do coração. Se vais ler a Bíblia como quem lê um jornal, certamente não vai servir de bênção para ti. Ou se queres ler a Bíblia como um livro científico, tampouco servirá de proveito para ti. Ora, isso não significa que nunca haverá dúvidas ou diferentes entendimentos. Não. Até os discípulos de Jesus e a própria igreja primitiva, por vezes, não compreendiam claramente e plenamente o ensino bíblico.
O problema, contudo, não está na Escritura, mas nas limitações humanas. Por isso, a leitura da Bíblia deve ser sempre acompanhada de oração, pedindo a Deus entendimento e sensibilidade espiritual. E será que precisamos da Bíblia? A resposta bíblica é clara: sim, 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 sim. Sem ela, não poderíamos conhecer o Evangelho de forma salvadora. O Evangelho da graça, que nos salva, cura e liberta e que traz a esperança da vida eterna. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Foi assim que Deus o determinou. E essa palavra chega até nós através das Escrituras. A Bíblia não é apenas o ponto de partida da vida cristã, é também o seu alimento, o seu sustento diário. Por isso, muitas vezes, a palavra é comparada ao pão que alimenta. E tem de ser um alimento diário. Não é para consultar apenas uma vez e depois ficar a apanhar pó na estante. Tal como o corpo precisa de pão, a alma precisa da palavra de Deus. Negligenciar a Bíblia é enfraquecer espiritualmente. Assim como o pão físico alimenta o nosso corpo físico, a palavra de Deus alimenta o nosso espírito e a nossa alma. Pedro disse ao Senhor Jesus: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Portanto, na medida em que nós alimentarmos o nosso espírito pela leitura e meditação da palavra, assim nós seremos enriquecidos espiritualmente e tornar-nos aptos para entender melhor as Sagradas Escrituras. É importante reconhecer que Deus revela-se de forma geral através da criação, através da história, mas também através da consciência humana, porque todos nós temos uma consciência. Todos os seres humanos, de algum modo, percebem que Deus existe e que há uma ordem moral. No entanto, essa revelação geral não é suficiente para conduzir à salvação. Para conhecer a vontade de Deus de forma clara, pessoal e redentora, precisamos da revelação especial. E essa revelação encontra-se na Bíblia. Eu costumo dizer que, se nós não lermos a Bíblia, conheceremos apenas o Deus da criação, que é poderosíssimo, que é criador, que é sábio, e depois poderemos conhecê-lo através da consciência. Sabemos que temos uma moral dentro de nós que nos diz o que é certo e diz o que é errado, mas não saberíamos mais acerca do nosso Deus. Mas através da Escritura e através do Senhor Jesus, também que nos veio revelar o Pai, nós podemos conhecer este Deus, que é um Deus próximo, um Deus que se fez homem para habitar no meio dos homens. Portanto, a Bíblia é que nos dá essa certeza e esse conhecimento, não podemos desprezá-la. É um bem, é um tesouro preciosíssimo, valioso, que convém preservá-lo a todo custo e a qualquer preço. Quem tem a Bíblia tem um tesouro. Se tens uma Bíblia, não a deixes na estante, a apanhar pó. Não, usufrui desse bem que tens em tuas mãos. Para conhecer então a vontade, de forma clara, a vontade de Deus a nosso respeito, essa vontade para cada um de nós, uma vontade que quer redimir-nos, que quer salvar-nos, então precisamos desta revelação especial que se encontra na Bíblia. Então, por fim, falemos da suficiência da Escritura. Falei-vos da autoridade da Escritura, falei-vos da clareza da Escritura, ela é possível entender-se, e também da necessidade da Escritura, porque sem ela não conheceríamos quem é Deus, nem os seus planos redentores para a salvação da humanidade. Então, por fim, vamos falar acerca da suficiência da Escritura. A Bíblia ensina que Deus já revelou tudo o que considerou necessário para a salvação e para que tu e eu possamos viver uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, uma vida de oração, de louvor, de adoração. Portanto, já temos o necessário. Isso significa que não precisamos acrescentar novas revelações, novas regras ou exigências
ao que Deus já disse. Quando a Escritura é clara, devemos obedecer. Quando não é específica, devemos agir com ponderação e com sabedoria, com bom senso, com cautela, com liberdade e com responsabilidade, mas também com humildade. A suficiência da Escritura chama-nos a confiar que Deus sabe o que faz. Ele revelou o que é essencial para nós. E Ele escolheu não revelar tudo. O nosso papel não é completar a palavra de Deus, mas é viver segundo a palavra revelada. Porque Deus não nos vai pedir mais além daquilo que nos dá. Seria injusto da parte dele. Então, no fim, fica a pergunta acerca do que a Bíblia é. Ou melhor, a pergunta não deve ser o que é que a Bíblia é, mas a pergunta deve ser o que é que faremos com a Bíblia. Se ele é de facto a palavra autoritativa, clara, necessária e suficiente de Deus, então a resposta adequada só pode ser uma: ouvi-la, confiar nela e obedecê-la. Não porque seja um livro qualquer, mas porque nela o próprio Deus fala conosco. Que Deus te abençoe e lê a Bíblia, medita nela, deixa ser instruído por ela, pois ela anuncia. Olha, alguém aproximando-se de Jesus ouviu isto, os fariseus, os religiosos, ouviu estas palavras de Jesus que diz: vocês examinais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, não despreze as Escrituras. Não diga que a Bíblia, isto foi escrita por homens, é um livro como outro qualquer. Não, eu não acredito nessas histórias, são coisas muito antigas. Não despreze a palavra de Deus. Não negue a Deus, para que um dia também Deus não te possa negar a ti. Aceita esta palavra maravilhosa, confia nela, porque ela te pode fazer-te sábio e também pode trazer-te salvação para a vida eterna. Que assim seja.